Notícias globais de última hora. A era da fortaleza flutuante retornou oficialmente. De acordo com um comunicado de imprensa urgente emitido pelo Pentágono nas primeiras horas desta manhã, horário de Washington, o secretário de Defesa Pete Hegseth assinou oficialmente o Projeto BB-X, um programa de construção naval audacioso e sem precedentes na história naval moderna. O objetivo é claro, a ressurreição do conceito de couraçado battleship, agora reimaginado com propulsão nuclear para restaurar a ordem no Pacífico. Citando dados exclusivos do site oficial do Departamento de Defesa, defense.gov, e confirmados pelo USNE News, isso não é um boato. Washington declarou uma necessidade imediata de uma nova classe de combatente de superfície pesado. Esta embarcação foi projetada não apenas para sobreviver, mas para entregar uma carga útil cinética 5 vezes maior que a de um contratorpedeiro padrão da classe Arleigh Burke. Este anúncio acendeu imediatamente um debate feroz nos círculos militares internacionais esta manhã. Estarão os Estados Unidos executando uma jogada estratégica de mestre ou cometendo um erro fatal na era dos mísseis hipersónicos? Vamos mergulhar nos arquivos recém-desclassificados agora mesmo. Para entender por que o Pentágono está fazendo essa mudança em 2026, devemos primeiro olhar para o déficit crítico na atual ordem de batalha da Marinha da SEWAG. Na última década, os planejadores navais têm gritado sobre uma métrica específica, profundidade do payload, magazine depth. Este é o número total de células de mísseis disponíveis em uma frota para sustentar um combate de alta intensidade. Com a aposentadoria agressiva dos cruzadores da classe Ticonderoga, a Marinha dos IUAs perdeu centenas de tubos do Sistema de Lançamento Vertical, ou VLS. Embora os contratorpedeiros Arleigh Burke Flight 3 sejam formidáveis, seus cascos estão no limite máximo. Eles não conseguem gerar energia suficiente para armas de energia dirigida de próxima geração, nem podem transportar o volume absoluto de mísseis hipersónicos necessários para romper uma bolha de anti-acesso negação diária A2-AD. De acordo com as últimas audiências orçamentárias acessadas via congress.gov, o recém-designado programa BB-X não é um retorno aos canhões de 16 polegadas da década de 1940. É um retorno à filosofia do navio capital, uma embarcação projetada para receber golpes e continuar lutando. Vamos olhar para as especificações preliminares divulgadas pelo Comando de Sistemas Navais no Navy.mil. O BB-X está projetado para ser um combatente de superfície movido a energia nuclear. Isso é um divisor de águas. Ao utilizar uma planta de reator A1B modificada, semelhante às dos porta-aviões da classe Ford, este navio terá alcance virtualmente ilimitado e, mais importante, capacidade massiva de geração elétrica. Essa energia é crítica para a camada defensiva primária do navio, lasers estáticos da classe de 150 kW, capazes de cegar sensores e queimar enxames de drones que se aproximam. Em termos de dimensões, estamos falando de um deslocamento de aproximadamente 25.000 a 30.000 toneladas. Isso torna quase 3 vezes o tamanho de um contratorpedeiro padrão e significativamente maior que os cruzadores de batalha russos da classe Kirov. A tonelagem extra permite um arsenal massivo. Os documentos do projeto sugerem uma capacidade de 196 a 256 células VLS. Isso fornece a flexibilidade tática para transportar uma mistura de mísseis antiaéreos SM-6, mísseis de cruzeiro de ataque terrestre Tomahawk e o novo míssil ofensivo hipersônico anti-superfície lançado do ar, modificado para lançamento de superfície. Mas o BB-X não está operando sozinho. O comunicado de imprensa do Departamento de Defesa também destacou a aceleração simultânea do programa FFX. Enquanto o BB-X é o escudo e o martelo, a FFX é a teia de sensores. Construída sobre a arquitetura da fragata da classe Constellation, a nova FFX é um combatente mais leve e conectado em rede, projetado para letalidade distribuída. Conforme analisado pelo USNE News, essas fragatas atuarão como batedores avançados. Elas avançarão para a zona de engajamento, eliminarão alvos inimigos com seus radares e transmitirão soluções de disparo de volta para o BB-X, que permanece seguro além do horizonte. Essa estratégia permite que os couraçados pesados disparem sem revelar sua localização exata, uma tática essencial para a sobrevivência na era da vigilância por satélite. Geopoliticamente, essa mudança é uma resposta direta à rápida expansão da Marinha do Exército de Libertação Popular. Relatórios do Ministério da Defesa Nacional da China mostraram repetidamente o cruzador Type 05E5 da classe Renhai como um símbolo de domínio marítimo.
O Type 055 há muito supera os contra-torpedeiros dos Ishibais em contagem bruta de mísseis e tamanho de radar. O movimento do Pentágono para o BB-X é uma admissão clara de que a era de fazer mais com menos acabou. Para deter um competidor equivalente na vastidão do Pacífico, o tamanho importa, a física importa. Além disso, a análise técnica do Naval News indica que o BB-X apresentará uma forma de casco tumble home, ou semi-furtiva, reduzindo sua seção transversal de radar para a de um barco de pesca, apesar de seu tamanho massivo. Combinado com o radar de defesa aérea e de mísseis SPIA-6, este navio é projetado para rastrear mísseis balísticos de fora da atmosfera enquanto engaja simultaneamente ameaças que voam rente ao mar. Esta é uma revisão abrangente da doutrina naval dos pioneiros. Estamos mudando de uma força centrada em porta-aviões para uma força equilibrada, onde os combatentes de superfície podem mais uma vez manter a linha de batalha. As questões de custo e cronograma permanecem, mas a intenção técnica é inegável. A Marinha dos Iwashi está construindo um campeão peso pesado para o século XXI. Para compreender totalmente a gravidade do anúncio do secretário Hegseth, devemos reconstruir a linha do tempo operacional das últimas 48 horas. Esta decisão não ocorreu no vácuo, foi o culminar de uma série de eventos de alta intensidade em toda a área de responsabilidade do Comando do Indo-Pacífico. A sequência começou às 0400 horas, horário Zulu, 2 dias atrás. Ativos de inteligência da Frota do Pacífico dos Eustécios detectaram um aumento massivo na atividade eletromagnética originada da Força Vermelha, inimigo simulado, durante um jogo de guerra confidencial realizado perto de Guam. Embora os detalhes específicos deste jogo de guerra, codinome Obsidian Dagger, a daga de obsidiana, permaneçam confidenciais, fontes dentro da comunidade naval sugerem que ele foi projetado para testar a capacidade de sobrevivência de um grupo de ataque de porta-aviões da classe Ford contra um ataque de saturação de mísseis balísticos antinavio hipersónicos. Os resultados, vazados para analistas de defesa, foram catastróficos. Na simulação, a tela defensiva do porta-aviões, composta apenas por contra-torpedeiros e cruzadores, foi sobrecarregada em minutos. As escoltas ficaram sem interceptadores antes que pudessem neutralizar a ameaça que se aproximava. Foi esse ponto de dados específico, a taxa de esgotamento das células VLS, que desencadeou o briefing imediato no Pentágono. Após a conclusão do jogo de guerra, a maquinaria operacional da Marinha dos Iujius mudou de marcha instantaneamente. Às 0900 horário de Washington, ontem, o chefe de operações navais, CNO, emitiu uma diretiva para toda a frota, referenciada no comunicado de imprensa no Navy.mil. Esta diretiva ordena o reposicionamento imediato do USS Zumwalt e do USS Michael Monsoor para a base naval de San Diego, para começarem a servir como plataformas de teste para a propulsão nuclear e os sistemas de armas pesadas propostos para o BB-X. Este é um movimento operacional crítico. A classe Zumwalt, apesar de sua história conturbada, possui a forma de casco e a rede elétrica mais próximas das novas especificações do BB-X. Ao mover esses ativos, a Marinha está sinalizando que está passando de projetos de PowerPoint para aço na água imediatamente. Simultaneamente, do outro lado do Pacífico, a sexta frota dos Iushis baseada em Yokosuka, Japão, ajustou sua postura. Observadores de navios e analistas de inteligência de código aberto confirmaram que o grupo de ataque do porta-aviões 5 partiu de seu porto de origem antes do programado. No entanto, a formação é diferente. Em vez do anel de proteção padrão, os contra-torpedeiros estão posicionados muito mais longe, simulando o conceito de letalidade distribuída que as futuras fragatas FF empreenderão. Vamos analisar a formação Sagitário, o novo arranjo tático mencionado no apêndice do comunicado do Defense.gov. Nesta doutrina de batalha proposta, o futuro couraçado BB-X não fica ao lado do porta-aviões. Em vez disso, ele opera como um líder de grupo de ação de superfície, caçador-assassino, Hunter-Killer, cerca de 100 a 200 milhas náuticas à frente da força principal do porta-aviões. Isso coloca o couraçado bem dentro da zona de engajamento de armas do inimigo. A lógica operacional é fria e calculada. O couraçado é projetado para ser uma esponja de mísseis. Ao apresentar um alvo massivo, movido a energia nuclear, fortemente blindado e emitindo sinais de radar ativos, ele atrai o fogo inimigo. Ele força o adversário a revelar suas baterias costeiras e locais de mísseis. Uma vez que o inimigo dispara, revelando sua posição, o BB-X absorve ou intercepta a salva inicial usando seus sistemas de laser de alta capacidade e cinturão de blindagem denso.
enquanto lança simultaneamente um contra-ataque de centenas de mísseis Tomahawk. Essa tática protege o frágil porta-aviões, que permanece silencioso e oculto na retaguarda, lançando aeronaves para acabar com o inimigo cego. É um retorno às táticas de linha de batalha de Jutlândia, mas atualizadas para a era dos mísseis. A reação em terra e na água foi rápida e afiada. Imediatamente após o anúncio, o Ministério da Defesa Nacional da China emitiu uma condenação verbal severa, rotulando o movimento do Xi Jinping como uma recaída na mentalidade da Guerra Fria e uma escalada desestabilizadora. No entanto, ações falam mais alto que palavras. Imagens de satélite fornecidas por provedores comerciais e analisadas pelo Naval News mostram uma sortida de emergência da frota do Mar do Sul da Plan. 2 cruzadores Type 0585 e múltiplos contratorpedeiros Type 052D foram observados deixando a ilha de Hainan, indo para sudeste em alta velocidade. Isso não é um exercício. A implantação desses combatentes de superfície chineses de ponta sugere que Pequim está tentando estabelecer uma contrapresença para demonstrar que sua frota existente pode igualar a tonelagem americana proposta. Além disso, devemos olhar para a resposta dos aliados da América. A Marinha Real Britânica e a Força de Autodefesa Marítima do Japão permaneceram oficialmente em silêncio, mas cabos diplomáticos de bastidores sugerem uma enxurrada de atividades. O Japão, em particular, está profundamente investido neste desenvolvimento. Tóquio investiu pesadamente recentemente nos navios equipados com sistema Aegis, ASEV, que são, eles próprios, navios massivos semelhantes ao BBX proposto. O pivô dos Deus valida a decisão do Japão de construir cascos maiores. Estamos vendo a formação de uma coalizão de navios pesados na primeira cadeia de ilhas. No teatro europeu, as implicações são diferentes, mas igualmente significativas. A frota do norte da Federação Russa teria colocado suas fragatas com capacidade Zircon em alerta máximo. Moscou vê o conceito BBX, especificamente sua propulsão nuclear, como um desafio direto ao domínio da Rússia no Ártico. Um combatente de superfície dos europeus movido a energia nuclear poderia operar no extremo norte indefinidamente sem reabastecimento, ameaçando os bastiões dos submarinos de mísseis balísticos da Rússia. De volta a Washington, o ritmo operacional no Pentágono é frenético. O Comando de Sistemas Navais, NAVSEE, montou uma sala de guerra dedicada ao programa BBX. Seu mandato é reduzir o cronograma de aquisição pela metade. Normalmente, um navio dessa complexidade levaria 15 anos para ser projetado e construído. O secretário Hegseth deu-lhes 7 anos. Isso significa que provavelmente veremos prototipagem rápida, onde cascos existentes são cortados e modificados para testar os reatores e sistemas de armas em condições do mundo real, em vez de esperar por um projeto perfeito. Essa pressa é impulsionada pela janela de Davidson, o período projetado por ex-comandantes do Indo-PACOM, quando o risco de conflito no Estreito de Taiwan é maior. A Marinha dos Yushos calculou que não pode vencer uma guerra em 2027 apenas com os navios que tem hoje. Eles precisam de um multiplicador de força. Eles precisam de um navio que haja como uma fortaleza móvel. A ordem de batalha está mudando. As peças de xadrez estão se movendo. E pela primeira vez em décadas, a Marinha dos Estados Unidos não está apenas construindo navios para patrulhar a paz. Eles estão construindo navios projetados explicitamente para o atrito da guerra de alta tecnologia. Porquê agora? Porquê, depois de quase 40 anos obcecados com furtividade e combatentes pequenos e eficientes, os Estados Unidos decidiram reverter o curso e abraçar a filosofia do gigante? Para responder a isso, devemos olhar além dos comunicados de imprensa e entrar nos cálculos estratégicos analisados pelos principais think tanks do mundo. Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, argumentam que o programa BBX não é um ato de nostalgia, é um ato de desespero nascido de uma matemática fria e dura. Na última década, jogos de guerra mostraram consistentemente que, em um conflito sobre Taiwan, a Marinha dos Iowas fica sem munições antes de ficar sem alvos. Isso é conhecido como a crise de profundidade do paiol. Um contratorpedeiro padrão carrega cerca de 90 a 96 células de mísseis. Um cruzador chinês Type 055 carrega 112. Quando você multiplica isso por uma frota, a Marinha do Exército de Libertação Popular, PLN, alcançou a paridade e, em alguns setores, superioridade no peso total de lançamento. Ao introduzir um navio com mais de 200 células de mísseis, os Shibushoushoush visam corrigir brutalmente esse desequilíbrio.
Como observado por analistas do Instituto Naval dos Choctais, o BB-6 é essencialmente um paiol flutuante, projetado para permanecer na luta muito tempo depois que os contratorpedeiros gastaram seus arsenais. Mas a lógica vai mais fundo do que apenas contar mísseis. É sobre a física da sobrevivência. Por anos, o The War Zone e outras publicações de tecnologia de defesa alertaram que a frota atual dos ISFAZ canhão de vidro. Os contratorpedeiros modernos estão repletos de eletrónicos sensíveis, mas carecem de blindagem para sobreviver a um impacto. Se um campo de destroços de um míssil interceptado atingir as matrizes de radar de um contratorpedeiro, esse navio é considerado neutralizado para a missão e Mission Killed. Ele está cego e inútil. A filosofia de design do BB-6 aborda isso reintroduzindo a capacidade de sobrevivência passiva, a blindagem. Embora nenhuma blindagem possa parar um impacto direto de um veículo planador hipersônico, a blindagem espaçada e os sistemas redundantes podem garantir que o navio flutue e luta após sofrer danos que afundariam uma embarcação menor. Isso força o inimigo a gastar mais munições por alvo. Se a China tiver que usar 5 mísseis hipersónicos para afundar um couraçado em vez de um, a relação de troca econômica muda de volta a favor da América. No entanto, o aspecto mais crítico e controverso deste projeto é a propulsão nuclear. De acordo com o Breaking Defense, a decisão de adotar a energia nuclear é impulsionada pelas demandas insaciáveis de energia do futuro. Estamos entrando na era das armas de energia dirigida, DEW. Lasers e micro-ondas de alta potência são a única maneira económica de se defender contra enxames de drones. Disparar um míssil de 2 milhões de dólares para derrubar um drone de 5 mil dólares é uma estratégia falida. Um disparo de laser custa cerca de $1, mas requer megawatts de energia. Apenas um reator nuclear pode fornecer esse paiol sem fundo de eletricidade. O BB-6 é, em essência, uma usina de energia flutuante massiva para armas a laser. Economicamente e industrialmente, no entanto, este projeto enfrenta uma montanha de ceticismo. Relatórios do Gabinete de Responsabilidade do Governo GAO, frequentemente citados pelo Congresso.gov, destacam que a base de construção naval dos Ikishustel está em estado de atrofia. Atualmente lutamos para construir 2 submarinos por ano. Os críticos argumentam: onde vamos construir esses monstros? É aqui que a estratégia de base industrial aliada entra em jogo. Há indicadores de que este programa alavancará a capacidade de aliados. Estamos analisando um potencial pacto de fabricação estilo AUKUS, onde módulos de casco poderiam ser construídos na Coreia do Sul ou no Japão, nações com enorme capacidade de construção naval civil, e depois equipados com tecnologia sensível nos Estados Unidos. Isso seria uma mudança radical em relação à lei dos eixos, que normalmente exige que os navios de guerra sejam construídos 100% internamente. Mas a urgência da ameaça pode forçar o Congresso a reescrever as regras. Geopoliticamente, o sinal que isso envia para o Indo-Pacífico é inconfundível. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IGEDUISS, sugere que a implantação de um combatente de superfície nuclear é uma forma de dissuasão psicológica. Um porta-aviões é uma presença transitória, ele entra, ataca e sai. Um couraçado cruzador nuclear atua como um navio da estação permanente. Ele pode estacionar na costa de uma ilha contestada e ficar lá por meses sem precisar de um navio-tanque. Isso muda o cálculo da guerra na zona cinzenta. Para nações como as Filipinas e o Vietnã, ver um navio capital dos Aquarius que pode bloquear fisicamente o caminho de ações agressivas sem disparar um tiro fornece uma garantia que um contratorpedeiro não pode. É um símbolo de compromisso. Por outro lado, essa escalada traz o risco de desencadear uma nova corrida armamentista naval irrestrita. Dados do CIPRI sobre transferências globais de armas indicam que, se os Etios perseguirem isso, a China quase certamente responderá com seu próprio programa de cruzadores nucleares, potencialmente acelerando o suposto projeto Type 059. Podemos estar testemunhando o início de uma corrida de dreadnoughts para o século XXI, onde a métrica de poder muda do número de porta-aviões para a tonelagem de combatentes de superfície. Em resumo, o BB-6 é uma aposta. Ele aposta que a blindagem e a energia dirigida podem sobreviver à era dos mísseis. Ele aposta que a base industrial dos Geostichio a pode acordar de seu sono.
E o mais importante, ele aposta que a visão de um navio de guerra americano de 30 mil toneladas no horizonte é suficiente para fazer um adversário pensar 2 vezes antes de puxar o gatilho. Ao fecharmos o arquivo sobre este desenvolvimento de última hora, uma coisa é abundantemente clara: a Marinha dos Estados Unidos parou de fazer concessões. Por 3 décadas, a filosofia orientadora da arquitetura naval foi influenciada pela crença de que grandes navios eram simplesmente grandes alvos. O foco estava na furtividade, em fazer mais com menos, e na suposição de que a superioridade aérea estava garantida. O anúncio do BBX e a aceleração do programa FFX marcam a morte oficial dessa era. A assinatura do secretário Hegseth nesta diretiva é uma admissão de que, em um conflito entre pares no Pacífico, eficiência não é suficiente. Você precisa de redundância, você precisa de massa. E, acima de tudo, você precisa de uma plataforma que possa gerar a energia bruta necessária para vencer a guerra de energia dirigida. O retorno do couraçado não significa um retorno ao passado, representa a evolução do futuro. Estamos avançando em direção a uma frota onde gigantes movidos a energia nuclear atuam como nós centrais de uma rede distribuída e letal, protegidos por lasers e armados com garras hipersónicas. É uma aposta de alto risco com o orçamento nacional, mas como os jogos de guerra mostraram, o custo da inação é muito maior. O tabuleiro de xadrez foi redefinido. As peças são maiores, os movimentos são mais ousados e a margem para erro é extremamente estreita. Se este titã dos mares será a dissuasão definitiva ou um colossal elefante branco ainda está para ser visto. Mas uma coisa é certa, o Oceano Pacífico está prestes a ficar muito mais lotado. Continuaremos monitorando os documentos de aquisição do Congresso e as especificações técnicas do Comando de Sistemas Navais à medida que forem liberados. Se você quer ficar à frente da curva em tecnologia naval e entender a maquinaria da guerra moderna, certifique-se de estar inscrito neste canal. Ative as notificações para nunca perder um briefing. Você acha que o conceito de couraçado é o salvador da marinha dos Ipaê? Ou é um dinossauro esperando por um meteoro? Deixe sua análise nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Até a próxima vigília. Aqui é Comando Naval. Desligando.